Agora vai. Confiança sofre sua primeira derrota. Ilene Oliveira, do programa Maria Chuteira. Vinícius Eutrópio. Confiança sofre sua primeira derrota na Série C. Tomou 2 gols, um em cada tempo. Conseguiu diminuir o placar com o de ontem. Com a paralisação por causa do apagão, o jogo esfriou e o time sergipano ainda teve na volta a chance de empatar na bola da trave de Charles, mas depois quem balançou a rede foi São Bernardo. No jogo dos líderes, não deu para Mas a Milene fez a redação do Enem na pergunta, velho, na moral. confiança. Qual a avaliação você faz desse resultado? Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença da nossa torcida, mesmo longe de casa, ela veio, nos apoiou o tempo todo e foi digna aí dos parabéns. É um jogo que nós sabíamos que era muito difícil, né? É um jogo dos líderes e eu acredito que esse jogo tenha tido realmente esse nível, né, de qualidade dos dois times pelo que desempenharam até agora no campeonato. Jogo que sabíamos que tínhamos que errar muito pouco, mas mesmo assim também criamos oportunidades para sair, no mínimo, com empate. E a paralisação ali realmente tirou aquele nosso ímpeto, mas em compensação nós também nos organizamos ofensivamente para os últimos minutos, colocando o Salazar, né, como um atacante de referência, baixando o Fábio e tentando lançar bolas longas, e foi numa dessas estratégias que nós poderíamos ter empatado, que para mim seria o placar mais justo. Antônio Costa, Rádio Aperitif. É isso, eu não sei se atrapalhou muito, mas a gata subiu aqui no teclado, deu uma zica. Mas No vamos lá. problem, tudo de boa, deu pra ouvir. A única dificuldade aí realmente é que o microfone de lapela que o Trop tá utilizando tá em cima do flash aqui Isso. do casaco e tá com um som meio robotizado a voz dele. Pois é. Mas deu para entender bem a fala. Como você comentou, né? A pergunta de Milene já é um clássico das coletivas, né? Ela praticamente faz o resumo do jogo para depois colocar a pergunta para o entrevistado. E o Trópio respondeu dessa forma, né? Colocando o jogo dos líderes, falando de alguns termos especificamente para levantar a moral da equipe e mostrar como o jogo foi de igual para igual. Boa. Ele. Como é que eu posso dizer? Falou. Acho que meio que ele deu uma perdida ali no próprio texto longo da resposta. Respondeu qualquer coisa ali. Mas eu acho interessante quando ele fala aquilo que você já tinha até dado um spoiler, né? Que ele usou a paralisação para aprontar o time, para criar uma estratégia para empatar e quase dar certo. Uma pena que não deu certo, mas é isso. Um jogo onde a gente não podia errar, tivemos alguns erros e contra um time tão qualificado quanto o São Bernardo, todo erro é fatal. Você vê que os caras realmente uma finalização de bola beirando a perfeição. E é isso, vamos para a próxima e vamos para a próxima pergunta também. Rádio Aperitif. Vinícius, Confiança fez um bom jogo, infelizmente perdeu a partida e agora já é pensar no Remo. É verdade, Antônio. Fizemos um grande jogo. Se nós levarmos em consideração que São Bernardo é um dos times mais fortes e com talvez o maior investimento do campeonato, nós jogamos de igual para igual. E em determinados momentos do time, nós encurralamos o time deles. Que isso possa servir aí para a gente como uma evolução, né? Como um fator positivo para encarar outro jogo difícil fora de casa com o Remo. Já passamos isso, agora é pensar no Remo, recuperar os jogadores e trabalhar para sair de lá com um bom resultado. Ele quase fala, com uma boa vitória. Eutrópio não se permite, né, Mike? Não se permite ser ousado. Não se permite ser ousado. O eutropismo é isso aí. Um bom resultado e cada um entenda como quiser. Mas aí falando também dessa resposta, Mike, quando Eutrópio fala em encurralou a equipe do São Bernardo, claro, a gente sabe que também faz parte da proposta do time, né? Do time adversário, de entregar a bola para Confiança e tentar matar nos contra-ataques. Isso aí não dá para pensar, mas como ele disse aí, se tem um ponto positivo dessa derrota, é ver
a atuação do time diante de um adversário que está na parte de cima da tabela aí jogando o melhor futebol do campeonato. O que a gente não viu contra o CSA, né? Não foi isso que aconteceu. Mas aí o cenário é totalmente diferente. Contra o CSA, a gente faz um gol no primeiro tempo e vai segurar o resultado. E aqui não, a gente toma o gol e tem que se expor. Então eu não duvido nada que, se fosse o contrário, se o Confiança tivesse feito um gol ao final do primeiro tempo, no segundo tempo teria entrado Salazar de terceiro zagueiro, teria colocado mais grafite na ponta para marcar, e até por conta disso, Cezinha teve mais minutos, né, dessa vez, porque a gente não precisava de marcação, e sim de pessoas para atacar. Exatamente. Além do que o DG já falou, só complementar também a forma, dessa vez, se a gente perdeu, ele ficou feliz. Contra o CSA, parecia que ele tava puto com o time. Sigamos aqui com a entrevista. Valderban, Rádio Transamérica Aracaju. Vinícius, qual a lição tirada do jogo de hoje? O que você viu que pode ser corrigido e que poder fazer a diferença nos próximos jogos para o Brasil? A lição no jogo de hoje ela é positiva, né? Eu acredito que, não só na minha opinião, mas de todos, nós subimos o sarrafo, jogamos contra uma grande equipe que ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, ganhou de 5 do Guarani, e nós viemos aqui e enfrentamos de igual para igual. Momentos nós encurralamos o São Bernardo. Então é uma lição que a gente sabe que subiu o sarrafo, que tem condição de praticar um futebol cada jogo melhor, mais grau de dificuldade, um futebol melhor, e que a gente possa aí acertar detalhes. Foram detalhes que nós sofremos em gols, também existem méritos dos adversários, e isso a gente vai fazer depois e trabalhar. Milene Oliveira, do programa Maria Chuteira. Agora deu para segurar a gata. Grande jogo, se nós levarmos em consideração. Mas acho que ele tinha terminado de responder. Pois é. Caramba, tá, deixa eu voltar aqui. Porque ela ainda deu uma cagada no meu áudio, eu tô angustiado. Mas vamos lá. Quer que eu desenrole aqui, Mike? Pra você corrigir aí? Não, tá de boa. Já resolveu. Cara, tá, ele não falou os pontos positivos, o que dá para trilhar de positivo. Ele só voltou a falar de... como é? Subimos o sarrafo, enfrentamos um grande time, elogiou, falou dos méritos do adversário. Eu não sei se é estratégia para também ele não entregar o que ele vai corrigir contra o Remo, mas assim, ele não falou. Ou você encontrou alguma resposta aí? Não, Mike, foi bem genérico, né? Essa resposta dele. Não quis detalhar, mas até essa imagem que tá meio travada aí mostra a cara dele, né? De que assim, tá com uma certa frustração e tentando já levar o time para um outro lugar, né? Poderia ser até uma oportunidade, né, de dizer, né, desses pontos positivos. E aí a gente pode até debater um pouco sobre isso, né? Se eu tivesse realmente um ponto positivo para mostrar da equipe, era essa imposição diante de um adversário forte, né? A gente não viu isso acontecer no campeonato estadual, porque a gente não teve nenhum adversário nesse nível. Então foi o primeiro grande, talvez, na minha concepção, o primeiro grande teste. O CSA não está no nível do São Bernardo. Chegou na Copa do Brasil, tá, mas eu vejo o São Bernardo ainda à frente. Talvez o ponto positivo seja esse. No Bancada Suína explica um pouco sobre essa questão de como o CSA e Remo fizeram uma bela Copa do Brasil, chegando na Série C e não repetem as boas atuações. Uhum. E talvez um outro ponto positivo, Mike, tenha sido a entrada de Betinho, que tem uma dinâmica diferente ao meio de campo. Eu acredito que mais isso, assim, em termos de organização tática, conseguir colocar o que a gente fazia no estadual contra os times pequenos, e nem todos a gente conseguiu fazer isso, porque teve alguns jogos com bastante dificuldade de fazer gol, e a gente conseguiu colocar contra um adversário maior. Então talvez esse subir sarrafo, que ele gostou de aplicar essa frase, né, resuma isso tudo que a gente tá falando. Boa.
Vamos seguir aqui com a coletiva. Agora deixa eu só achar o fio da meada. Outro jogo difícil, fora de casa com o Remo. Já passou. O Elderban, Rádio Transamérica Aracaju. Não, Vinícius, foi essa, quais né? são tirados do jogo? Eduardo Costa, TV Que Atalanta. cagada, na moral. Vinícius, boa noite. O Confiança fez um bom jogo, mas acabou cometendo erros capitais em lances decisivos e saiu com a derrota. Você acredita que hoje venceu o time que errou menos? E o nível apresentado em campo te deixa satisfeito pensando no futuro desta Série C? Sim, sem dúvida. Eu saí satisfeito. É um jogo que você perde, mas você vê um progresso grande, você vê que os jogadores subiram o sarrafo, que jogaram num nível alto contra um time que tem um nível alto, um padrão alto, foi igual para igual. Em momentos da partida nós jogamos melhor, impusemos nosso ritmo, e como você disse, foram detalhes, né? Não é que eles erraram menos, né? Momentos que nós também conseguimos e nós falhamos naquele momento decisivo, que seria transformar as nossas oportunidades claras em gols para realmente coroar essa grande exibição que nós tivemos aqui contra um grande time. Acredito que o jogo foi realmente um jogo digno de líderes. Mais uma resposta genérica, hora da polêmica, a polêmica que traz a sorte. Velho, tá bom de jogamos de igual para igual, tá parecendo o Flamengo na final do Mundial contra o Liverpool. Porra, dane-se. Eu queria era ganhar, eu queria jogar feio, sair na cagada igual contra o CSA, mas trazer os 3 pontos. Negócio de, pô, já tá enchendo o saco. Fala lá, deixa. Primeiro, Mike, ele falou do sarrafo de novo, né, filho da pé. Mas enfim, Ele ele descobriu respondendo. esse termo e adorou, né? E ele respondendo, não foi que eles erraram menos, foi que a gente errou mais. Ele tava doido pra falar isso, mas não falou, velho. Eu vi na hora que ele botou assim, não foi que eles erraram menos, né? Que a gente errou o gol, chutou duas bolas na trave, o Willian teve uma oportunidade na cara do gol, cabeceou na mão do goleiro. Realmente, talvez eles não tenham errado menos, não, a gente que errou mais. Se nossos atacantes não fossem tão ruins, a gente empatava. Mas é isso, né, pô? Aquele velho meme, né? Se minha avó tivesse pedal, era uma bicicleta. Vamos lá, seguindo. Emílio Veras, Rádio Xodó FM. Vinícius, boa noite. Jogo duro fora de casa. Infelizmente, a vitória não veio. O que mudar para o próximo confronto diante do Remo? O jogo nós sabíamos que seria muito duro, mas fizemos uma atuação muito boa, né? E isso aí nos deixa felizes por esse lado. Triste somente pela derrota. Temos a semana toda, o jogo é só na próxima terça-feira, né? Mais de uma semana aí para que a gente possa corrigir os erros, preparar talvez algumas modificações, melhorar algumas coisas, reforçar muito o que foi apresentado de positivo aqui também. Bater muito e fortalecer cada dia mais os nossos pontos positivos. Pois é, ele pode, se você copiar e colar as respostas depois de cada pergunta, não vai fazer muita diferença, não. Mas ele falou um ponto interessante, DG. Fazer algumas modificações. Quais são as modificações que esse jogo dá pra gente pensar? A primeira delas, eu acho que é no comando de ataque mesmo, né? Apesar da oportunidade perdida, Lucas Vieira, eu troco até diz, né? Não, mas eu vou botar um e com tantos jogos eu já tiro o outro. Isso. Acho que pode sim. Eu tenho uma opinião contrária, né? Eu acho que você não precisa botar num jogo e já no outro de botar outro. A gente tem 5 substituições hoje. Cada um joga um tempo, pô. Não vai ninguém perder ritmo por causa disso, não. Pelo contrário, você vai ganhar 2 atacantes que eles vão ter ciência de que eles vão jogar o jogo. E ainda tem mais um outro terceiro, e tem mais uma outra opção, que é o quarto atacante. Então, se cada um joga um tempo, beleza, seria uma das opções. A outra dessa, logicamente, é a entrada de Betinho, que deu uma dinâmica diferente no meio de campo. E aí, assim, eu acho que Cezinha não ganha posição para o William Santana, mas começa a ganhar mais espaço, principalmente em partidas como essa que a gente precisa atacar mais. Boa. Realmente, eu talvez entraria com o Charles do início, o Lucas Vieira mais para o segundo tempo.
Acho que depende muito do contexto do jogo. Uns jogos que a gente precisa propor mais, talvez Lucas seja melhor do que Charles. Jogos mais posicionais, mais brigados, o ideal seria Lucas Vieira. Desculpa, Charles. O Celso Peixoto, acho que é o cara do Central da Série C aqui com a nossa live. Um abração para ele. Daqui a pouco a gente comenta o comentário dele. E vamos aqui. Acho que o DG saiu. Vamos aqui para a última pergunta. Mas ele deve estar com fone ainda. Vinícius, primeiramente, parabéns pela luta e desempenho da equipe na tarde, no de hoje. Betinho fez a sua estreia no jogo de hoje e agradou a torcida com a sua qualidade na posse e mobilidade no meio campo. Qual a sua análise dessa primeira entrada dele numa partida? Realmente tem que parabenizar os jogadores, não é fácil, né? Quem acompanhou o Paulistão, quem acompanha a evolução do São Bernardo sabe que é difícil. Nós fizemos realmente um jogo de luta e um jogo corajoso aqui contra a equipe de São Bernardo. Betinho foi bem, um jogador que eu já conheço, já trabalhou comigo. Ele ainda está, né, se preparando cada dia mais, passo a passo. A qualidade dele é inegável e a gente vai ter muito cuidado para lançar esse jogador desde o início da partida no momento certo. É isso. Loginho do Capcut. Quem nunca esqueceu de tirar isso, né? E... Acontece. É isso. Fim da coletiva de Eutrópio. Essa última resposta foi sobre Betinho, a gente já tinha até comentado, né? Realmente foi muito bem. Esperar que ele... Acho que ele, não sei se ele já entra de titular, depende aí da questão física, mas a gente já viu que esse meio campo, que deve acontecer em algum momento da Série C, Fábio, Betinho e Dione, é o melhor meio campo da Série C, com alguma sobra. Com 3 características diferentes, mas que se complementam, né? Exato. Um jagunço do Sul, como foi Dinho Sergipano lá no Grêmio, e um cara de mais mobilidade como Dione, e um cara com passe também diferente que é Betinho, consegue fazer esse volante que defende e ataca bem. Realmente deu uma esperança ontem, pelo que a gente viu, de ser o Luiz Otávio que faltava nessa equipe. Pois é. Enfim, é isso. Boa coletiva de Eutrópio, né? Realmente não dá para ele explicar exatamente o que ele vai fazer para fechar aquele buraco ali no meio, para errar menos. Não expôs seus jogadores. Mais uma vez elogiou em demasia o adversário, mas o homem está um pouquinho mais animado do que foi contra o CSA. Vamos, que como ele quase falou, mas eu falo, vamos em busca de uma vitória contra o Remo. É isso.